Bota o tema aí, Leozinho. Repete comigo. É preciso quebrar o vaso para sair o melhor. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14, versículo 3 até o 9. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Feche seus olhos, por favor. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai amado, Pai querido, graças te damos nesta manhã. Sabemos que a tua palavra, ela cura toda e qualquer enfermidade. Sabemos que a tua palavra é bálsamo para mudar todo e qualquer pensamento. Por isso nós estamos aqui nesta manhã reunidos diante do teu trono de glória, pedindo que a tua palavra possa penetrar na nossa mente. Traga uma renovação no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Nos ajuda, meu Pai, a entendermos um pouco mais o verdadeiro valor que cada um de nós tem para ti. Muitas vezes, meu Pai, somos colocados de lado. Somos desprezados e às vezes não percebemos a importância que nós temos para ti no reino. O desejo do meu coração nesta manhã é que o teu Espírito desperte no coração dos teus filhos aquilo que realmente eles têm de valor para ti. Traga sobre nós uma graça renovadora nesta manhã. Fala conosco de uma forma clara, para que nós possamos entender um pouco mais aquilo que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu queria lembrar, coloca para mim João capítulo 12, Leozinho. Versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. No capítulo 11, se você tiver oportunidade na sua casa de ler, Jesus ele é chamado para ir até Betânia, porque o seu amigo Lázaro havia morrido. Então Jesus ele diz que ainda não era necessário que ele fosse. Ele espera passar 4 dias. E depois de 4 dias, porque na cultura judaica eles achavam que depois de 3 dias podiam ressuscitar. Então Jesus deixa quebrar todo o protocolo e vai no 4º dia, chega lá, você conhece a história, Lázaro já está morto, cheirando mal. Ele manda tirar a pedra, ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro aparece atado ali, ele manda os homens tirarem a atadura que estava sobre ele, e Lázaro volta à vida. Aquela notícia corre por toda a vizinhança. E os principais dos fariseus, dos escribas, agora querem matar Jesus. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele já aparece em Betânia na casa de Lázaro. Agora lê para mim, coloca para mim, Leozinho, Marcos 14, versículo 1. Nós lemos o 3, bota o 1 e o 2. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então, Jesus ele chega 6 dias antes da Páscoa em Betânia, 2 dias já chegando para a Páscoa, ele ficou 4 dias ali e agora ele já está na casa de um outro homem. Primeiro está na casa de Lázaro, agora ele está na casa de Simão. E ele quando chega ali, coloca o versículo 3, Leozinho. A Bíblia diz que ele está em Betânia sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço.
Esse vaso, ele era 1 ano de trabalho, as pessoas trabalhavam 1 ano e para ter esse nardo puro, eles tinham que trabalhar 1 ano para poder ter esse valor. Então essa mulher, ela tinha nas mãos não só um vaso qualquer, ela tinha um vaso com nardo puro, algo muito valioso, algo que custou muito trabalho para essa mulher. Provavelmente 1 ano inteiro de trabalho, ela juntou dinheiro para poder ter isso aí. E quando ela se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ela quebra o vaso e lhe derramou sobre a cabeça. Porque uma pessoa que entende o que é valor, quando está diante daquilo que realmente é valioso, ela não faz conta daquilo que ela tem. Por isso algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de investir no reino dos céus. Porque ainda não entenderam o valor do dono do reino. Porque quando você entende o valor do dono do reino, todo e qualquer valor que você deposite nele, ainda é mínimo diante de tudo aquilo que ele tem feito por você. E aquela mulher percebeu que ela estava diante da própria vida. Então o valor de 1 ano de trabalho não se comparava àquilo que Jesus representava para ela. E ela quebra o vaso e ela derrama o nardo puro sobre a sua cabeça. Interessante que quando a gente vai nas perfumarias aí fora, nenhum de nós, acredito eu, que nenhum de nós compra um perfume de acordo com a beleza do vidro. Concordam comigo? Sim? A gente compra o perfume, a gente pede para experimentar o perfume, para pagar o preço que é se pedido pelo perfume. A gente percebe que os frascos são bonitos, são belos, são trabalhados, mas ninguém compra um perfume pelo frasco. As pessoas compram um perfume pela essência. E a essência, ela está dentro de cada um de nós. Mas para que saia o melhor de nós, é necessário que nós possamos quebrar o vaso. Existem valores dentro de você e dentro de mim, que são valores que só vão conseguir vir para fora no momento em que o vaso for quebrado. Se essa mulher continuasse com o vaso na mão, chegasse perto de Jesus, passasse o vaso por cima da sua cabeça e saísse de lá, nada teria mudado. Mas foi necessário ela quebrar o vaso. O texto não diz, mas eu fico imaginando a fragrância que tomou conta daquele ambiente. O cheiro que tomou conta daquele ambiente. Além do cheiro, ela estava fazendo algo profético. Ela estava já sem que ela percebesse, ela já estava fazendo como se o Senhor já estivesse preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. O que eu quero nessa manhã contigo é construir algo através da palavra de Deus e perceber que muitas vezes o Senhor nos leva para alguns lugares desertos, não é para nos destruir, mas é para quebrar o vaso que existe em nós, para que o melhor de nós possa ser extraído por Ele. Muitas vezes Deus nos leva para lugares difíceis e muitas vezes nós acreditamos que é o fim da nossa vida, mas não é, é o começo de tudo. Porque Deus só pode começar daquilo que Ele de fato, Ele tem a essência nas suas mãos. Deus nunca vai começar do meio de alguma coisa que eu e você fizemos. Deus não dá continuidade àquilo que nós começamos. Eu gosto de obra, e quem trabalha com obra sabe o que eu estou falando. A pior coisa que tem é você pegar uma obra no meio do caminho. É você pegar uma obra que alguém fez antes de você. Porque o que foi feito antes de você, você não tem condições de dar garantia daquilo que foi feito, porque você não sabe como foi feito. Então quando uma pessoa contrata alguém para construir uma obra, muitas vezes ele acaba se aborrecendo na obra, mas ele vai até o final, porque ele precisa da garantia daquela pessoa que começou, porque o problema não é começar, mas o problema é terminar. E quando se termina, se dá uma garantia do que foi feito. E se essa pessoa liberar no meio da obra, ou talvez no final da obra, quem começou, aquele que entrar no meio do caminho não tem condições de dar garantia. Você está comigo aí? Então por isso a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é o quê? Fiel para terminar, porque ele não começa uma obra e entrega na mão de alguém. Tudo que ele começa, ele termina. Agora, a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é:
Nós estamos dispostos a acreditar de fato quem é Jesus e o que Ele representa para nós e nos colocarmos nas mãos dEle para que Ele faça do jeito dEle? Porque existe uma forma de se fazer. Só que muitas vezes nós queremos ensinar para o Criador. A Bíblia diz, chega ao ponto de dizer o seguinte: pode a criatura querer dizer para o Criador como se faz? 2 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, coloca para mim. Temos, porém, entre tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem? E não de? Bota 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não... Muitas vezes nós seremos abatidos, mas nós não seremos destruídos. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Eu não sei em que capítulo está a tua história de vida. Todos nós temos capítulos na nossa história. Existem capítulos bons, existem capítulos mais ou menos, alguns capítulos não tão bons, mas todos nós temos capítulos na nossa história. Tem momentos que nós estamos em montes, tem momentos que nós estamos em vales. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Eu não conheço um ser humano que só venceu na vida, mas eu também não conheço nenhum que só perdeu na vida. Todos nós temos momentos de vitória e temos momentos de derrota. O que vai nos definir não são as vitórias e as derrotas. O que vai nos definir é se nós conseguimos chegar ao final da corrida. O vencedor não é aquele que sai na frente. O vencedor é aquele que chega no final da corrida. O vencedor, quando a gente vai disputar uma corrida, na nossa linguagem, vencedor é aquele que chega na frente. Para Deus, o vencedor é aquele que completa a história. Vencedor é aquele que se coloca nas mãos do olheiro. Quando você vai para Jeremias capítulo 18, coloca para mim, Leozinho, Jeremias 18:1. Deus quer falar com Jeremias, olha o que ele diz para Jeremias. Jeremias era um profeta. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e o que? Desce. Ele não manda subir, ele manda descer. Porque todas as vezes que Deus quer falar contigo, você sempre vai precisar descer para ouvir Ele. Porque Deus não fala com homens altivos. Desce a casa do olheiro e lá farei ouvir as minhas... 3. E desci a casa do olheiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porque o que Deus fez é o seguinte: Jeremias, vai à casa do olheiro. Jeremias chega lá, ele vê um olheiro mexendo no barro. Aí o vaso se desfez, ele vai e faz um vaso novo. Aí quando ele faz um vaso novo, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando conosco nessa manhã, assim como o barro na mão do olheiro, eu e você somos nas mãos do Senhor. Ele muitas vezes ele precisa destruir algumas coisas que estão sendo construídas erradas na nossa vida. Muitas vezes ele precisa destruir alguns projetos que são projetos nossos, mas não são dele. Muitas vezes ele precisa mudar a nossa forma de pensar para que nós possamos chegar ao lugar onde ele tem para nós. A pior coisa que tem é você ir para algum lugar e você não sabe o caminho e você muitas vezes se perde. Às vezes você leva muito mais tempo para chegar a um lugar do que realmente aqueles que conhecem a trajetória para chegar nesse lugar. Às vezes você coloca no Waze, o Waze te coloca lá dentro de um buraco, te coloca lá dentro de uma favela, de uma série de coisas. Mas quem conhece o lugar sabe até os lugares por onde vai entrar para cortar caminho para chegar no destino. O que Deus está falando comigo, com você nessa manhã é isso. Muitas vezes o Senhor quer nos levar para lugares altos, mas nós não entendemos aquilo que Ele está falando. Muitas vezes o Senhor quer trabalhar no nosso íntimo, quer nos revelar segredos, projetos. E esses segredos, esses projetos aí só vão ser revelados àqueles que se dispõem a descer à casa do olheiro e poder ouvir o olheiro falar. Aquela mulher, quando ela chega diante de Jesus, ela chega num ambiente, e é importante você entender que aquele ambiente em que ela chega não era um ambiente preparado para que uma mulher estivesse.
Ela não havia sido convidada para entrar naquele ambiente. Ela não deveria nem estar naquele ambiente por ser mulher naquela época. Mas ela quebra todo o protocolo. Ela não se preocupa com o que iam pensar a seu respeito, porque ela sabia que ela tinha algo valioso nas suas mãos, mas aquilo que ela tinha de valor não se comparava com o verdadeiro valor que estava diante dela. As coisas são importantes para nós até nós encontrarmos coisas mais importantes na vida. Todos nós trabalhamos para ter dinheiro, amém? Amém? Até o momento que Deus tem misericórdia, até o momento em que nós precisarmos pagar uma operação para uma pessoa que nós tanto amamos para voltar a ter vida, todo aquele dinheiro passa a não ter importância nenhuma. Por quê, pastor? Porque aquilo era importante enquanto nós colocávamos aquilo como prioridade. Quando vem alguma coisa com uma prioridade maior do que aquilo que nós trabalhamos para ter, nós gastamos tudo aquilo, e se necessário fosse, daríamos mais o dobro daquilo para poder trazer de volta a vida de quem nós amamos. É isso, não é? Claro que é. O que Deus está trabalhando no coração da igreja nesses dias, eu creio, aqui na Belém, é que nós possamos entender de fato o que tem importância. O que tem importância para Deus não são as coisas que nós conquistamos. O que tem importância para Deus sou eu e você. Deus não está preocupado se nós temos um carro novo ou um carro velho. Deus está preocupado se o nosso coração é dele. Deus está preocupado se o nosso nível de relacionamento é íntimo com Ele. É isso que preocupa a Deus e não aquilo que nós temos. Até porque tudo que nós temos vem dEle. É Ele quem nos dá. Se o Senhor não edificar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Não adianta ficar ali colocando, vou botar segurança. Não adianta botar segurança. Se o Senhor não guardar, em vão ali estão segurança. Aquela mulher entendeu que ela precisava quebrar o vaso. Ela precisava, aquilo era algo de valor na sua mão, mas ela precisava quebrar, colocar para fora aquilo que estava dentro. Existe uma essência dentro de você, é algo que talvez nem você tenha, conhecimento do que você carrega dentro de você. O nível de amor que Deus tem pela sua vida é algo tão grande, a ponto dele se entregar numa cruz por você. E muitas vezes o inimigo coloca na tua mente dizendo que você não é capaz, que você não é ninguém, que você não é isso, que você não é aquilo. As pessoas chegam para você e dizem para você que você não vai dar em nada. Eu não sei como foi o teu passado, eu não sei como foi a tua história de vida, mas eu vim nessa manhã me levantar como um homem de Deus e dizer para você que não importa o que te falaram, o que importa é que o Senhor tenha teu respeito. Muitas pessoas no passado diziam que não ia dar em nada. Ah, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. É verdade, não vai dar em nada, mas hoje estamos aqui numa multidão e à noite num número tão grande quanto ou até maior. Homens sendo restaurados, mulheres sendo restauradas, porque um dia eu não dei ouvidos às palavras de morte que tentaram semear no meu coração. O importante não é o momento em que nós vivemos, é o momento em que nós vamos viver. Nós não podemos viver pensando só no futuro, mas também não podemos viver só pensando no presente. O presente que nós vivemos, ele é uma consequência de um futuro bem rápido, a qual nós iremos desfrutar. Aquilo que você semeia nos dias de hoje vai determinar onde você vai chegar. A forma como você encara o Evangelho e como você enxerga o teu Deus. O teu Deus não é um Deus que está sentado num trono longe de você. O teu Deus, a Bíblia diz que Ele é presente. Ele está a todo tempo com gemidos inexprimíveis tentando te revelar aquilo que Ele tem para você. O teu Deus te ama tanto a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer numa cruz, para salvar a sua vida. E muitas vezes não percebemos o valor que nós temos para Deus. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. Mas é importante nós entendermos a importância que nós temos para Ele. Porque Ele só veio a esse mundo, não foi por causa da terra. Ele veio a esse mundo por causa de mim e de você. A Bíblia diz que a terra é estrada dos seus pés. A terra sem eu e você aqui, ela não tem valor nenhum. A hora que vier o arrebatamento e a igreja for tirada da terra, a importância da terra já praticamente se acabou. O que tem de valor na terra, a terra só tem valor porque eu e você estamos na terra. Todas as coisas que foram construídas na terra foram construídas por nós. Tudo o que acontece na terra foi o homem, através de uma sabedoria divina, que construiu todas as coisas. Deus ama o ser humano
de uma forma tão intensa, tão forte, que ele tem prazer em se manifestar dia após dia para esse ser humano. Só que muitas vezes o ser humano não tem tempo de ouvir Deus. Os afazeres são muito grandes e eles acabam não tendo oportunidade de se relacionar com Deus. E como você vai entender um Deus grandioso que quer te revelar segredos se você não tem tempo para Ele? Como você vai andar em um caminho que você nem sabe que caminho é esse? Jesus disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, artigo definido, eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: todo mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só existe um caminho para levar a Deus, é através de mim, Jesus. E se Ele é o caminho, nós precisamos andar por esse caminho. O problema é que nós queremos andar muitas vezes por outro caminho, o caminho que nós achamos que é mais rápido. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: os atalhos são muito perigosos. Os atalhos muitas vezes vão colocar na tua mente que você vai cortar caminho, mas não vai. Muitas vezes é através de um atalho que você vai estar diante de grandes perigos. Nós precisamos andar de glória em glória, de passo em passo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a pressa excessiva, ela tende à pobreza. Toda pessoa que quer chegar muito rápido a um lugar acaba não chegando. É muito melhor chegar pausadamente, mas chegar no seu destino, do que tentar andar rápido e não conseguir chegar. Essa mulher entendeu que a essência estava dentro do vaso. E para que a essência saísse do vaso, era necessário quebrar o vaso. Ela não pensou que foram 1 ano de trabalho, que ela ia gastar em alguns minutos. Ela não fez conta daquilo que ela estava fazendo, ela simplesmente estava deslumbrada, porque ela estava diante do valor da vida. E quando ela está diante do valor da vida, todo e qualquer valor que se carrega nas mãos não tem importância. Eu lembro que quando o nosso filho passou por um momento difícil, João Vitor, ele teve que fazer uma cirurgia no cérebro. Eu lembro que eu orava a Deus, cheguei a orar a Deus e falei: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira ele. Tudo que o Senhor tinha me dado de conquistar coisas lindas, uma casa deslumbrante, carros importados, tudo que eu consegui conquistar, nada daquilo tinha valor para mim. Para mim, se alguém dissesse para mim que ia me dar uma Ferrari naquele momento, para mim não importava. Eu só queria o meu filho de volta. Porque as coisas têm importância para nós, até que alguma coisa mais importante apareça diante de nós. As coisas só têm valor para nós até a hora que nós nos encontramos com aquilo que de fato tem valor. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: Jesus é suficiente. Não existe nada mais valioso na terra do que Jesus. Jesus tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Jesus não pode ser um camarada de domingo. Jesus não pode ser um cara de quinta-feira. Jesus tem que ser um cara de todos os dias. Jesus tem que ser aquele que anda contigo no carro. Quando você entrar no teu carro assim: Jesus, seja bem-vindo, senta comigo. Quando você vai fazer um negócio: Jesus, vai comigo à frente desse negócio, nessa reunião, e me ajuda a falar aquilo que eu tenho que falar. Quando você vai contratar alguém: Jesus, me ajuda a contratar a pessoa certa. Aqui na igreja nós temos um funcionário, já falei isso uma vez, ou talvez mais de uma, chamado Alex. Ele trabalha conosco há alguns anos. 51 homens construindo esse prédio. E eu fui orar, eu falei: Senhor, me dá um homem aqui para trabalhar conosco. No meio de 51 homens, eu escolhi um camarada que está comigo há anos. Eu confio nele cegamente. Isso não é uma dádiva minha. Isso é uma dádiva de Jesus. Porque eu pedi para ele uma pessoa, e foi ele quem me deu. Eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há 17 anos, a outra trabalha há 15. Conhece da minha vida mais do que minha esposa. Eu entrego cartão de crédito, conta tudo nas mãos delas. Cuidam de tudo, eu não me preocupo com nada. Pastor, você é um homem de sorte. Não, eu não sou um homem de sorte. Eu sou um homem que ouço Jesus. Eu sou um homem que me relaciono com Jesus. E eu peço para Ele colocar as pessoas certas na minha vida. Porque quando você tem pessoas certas do teu lado, tudo que você precisa é de homens e mulheres verdadeiros do teu lado.
Quem tem pessoas verdadeiras, leais do lado, vai chegar a lugares que nem imagina. A pior coisa que existe é você trabalhar em um lugar, você preocupado se tem alguém te roubando. Não precisa levantar a mão. Mas provavelmente tem alguém aqui assim. Que trabalha e fica preocupado se o fulano está roubando. Por quê? Porque dá importância para o dinheiro e esquece aquilo que de fato é importante. Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, que a gente entenda que nós somos esse vaso. Existe uma essência muito grande dentro de nós. Para que essa essência seja colocada para fora, é necessário que o vaso seja quebrado. E para se quebrar o vaso, muitas vezes, a gente precisa descer de um patamar, de um pedestal de soberba, de vaidade, de orgulho. A gente precisa descer de um lugar onde alguém colocou a gente ali, porque Jesus não colocou a gente ali. Alguém colocou a gente ali e a gente se acostumou com aquele lugar. O grande problema da igreja é que a igreja se acostuma com os lugares onde ela entra. Deus é tão misericordioso e bom que Ele nos usa. Ele usa um vaso de barro para carregar a sua essência. A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nós somos esse vaso de barro que carregamos uma grande essência. Qual é a essência, pastor? A essência de Cristo. Mas para que a essência de Cristo possa ser colocada para fora, é necessário que o vaso seja quebrado. E é interessante que na vida, quanto mais nós subimos, mais dificuldade temos de descer. Quanto mais alcançamos posições altas, mais dificuldades temos de nos relacionar com aqueles que estão embaixo. É verdade ou não? Verdade. Mas interessante que a Bíblia diz que Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, ele abre mão da sua glória. Ele sai do seu reino. Ele entra por numa terra como um ser humano. Ele se faz de homem. A Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele passa a ser um homem natural, que deita a sua cabeça em travesseiro de pedra. Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, diz as Escrituras. Ele passa o tempo inteiro trabalhando, ele sendo o próprio Deus, ele se coloca na figura de homem. E quando ele vê uma mulher que está sendo apedrejada pelas pessoas que estavam naquele ambiente, dizendo que ela não deveria fazer aquilo, ele se levanta e ele vai defender aquela que era indefesa. Ele começa a dizer para aqueles homens que eles não sabem o que eles estão falando. Que o que essa mulher está fazendo, o nome dela será pregado em toda parte através do Evangelho. E hoje, depois de 2000 anos, estamos nós aqui falando dela. Vão ter atitudes que eu e você vamos tomar, que algumas pessoas não vão entender. Vão nos criticar, vão levantar calúnias a nosso respeito. Mas deixa eu dar uma palavra para você em nome de Jesus. Não fique preso àquilo que a multidão fala. A multidão fala muito, porque a multidão faz pouco. Quando você vai ler a história de Jesus, ele andava uma multidão ao seu redor. Quando você vai ler com calma, a multidão seguia Jesus por causa do pão e do peixe que ele dava. Depois da multidão tinha os seus 70, que eram mais íntimos. Dos 70 tinham 12 que sentavam à mesa com ele. Dos 12 tinham 3 que subiam o monte para orar. E dos 3, só um que vai para a cruz. Porque poucos são aqueles que de fato estão conosco, querendo viver conosco, não só os momentos felizes, mas também estão conosco nos momentos de tristeza. Por isso a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que um irmão. Quem encontra um amigo de verdade, encontrou uma riqueza. E eu quero te dizer uma coisa mais uma vez nessa manhã. O maior amigo que você tem nessa terra chama-se Jesus Cristo. Não existe outro. Ele está contigo nos lugares altos e principalmente nos lugares baixos. Antes de você chegar a esses lugares, ele já está lá te esperando. Porque ele sabe que o teu coração vai estar triste de estar vivendo aquele momento. Mas tenha certeza, nem os desertos da vida são capazes de destruir você. Eu lembro que
no ano de 2002, foi um ano muito difícil para mim. Eu tinha perdido minha mãe em 2001. E quando chegou em 2002, louvor, pode subir. Eu tinha alugado um apartamento, eu morava sozinho na Barra. E eu tinha perdido a vontade de trabalhar, o desejo de continuar prosperando. E a minha vida financeira começou a cair, igual uma pedra. E eu lembro que eu trabalhava em casa, eu não trocava nem de roupa, eu ficava trabalhando de cueca em casa, porque eu já estava desanimado. O desejo, na verdade, era nem mais estar ali. Naquele momento, se o Senhor me levasse, para mim era lucro. Tinha perdido todas as esperanças. E eu me lembro que um dia eu saí para comer com um amigo. E dentro do carro a gente começou a conversar, ele é um homem de Deus, ele começou a conversar comigo e de repente ele enfiou o dedo na minha cara e começou a falar em língua, chocora, bandará, e começou a falar assim, Deus manda te dizer. Deus te levantou para que você seja uma referência nesse lugar. E começou um monte de coisa, profetizar. E Deus está mandando te dizer que a partir de hoje você tem que mudar teu pensamento. Não é esse o projeto de Deus na sua vida. E pá, eu chorava igual um louco. E eu lembro que ali, naquele dia, virou uma chave dentro de mim. O vaso precisou ser quebrado para que o melhor de Deus pudesse sair. Naquele dia o vaso foi quebrado e ali eu entendi que as minhas mazelas, os meus sentimentos, a minha alma não podia dominar o meu espírito. O grande problema do ser humano é que ele é feito de corpo, alma e espírito. Quando a nossa alma está abatida, porque estás abatido a minha alma? Quando a minha alma está abatida, a minha alma é capaz de abafar o meu espírito em Deus. Eu permito muitas vezes que os meus sentimentos, principalmente dores do passado, venham dominar o meu ser e me levar para um lugar onde Deus nunca quis que eu estivesse. Então a minha alma, se eu não tomar cuidado, a minha alma, ela domina o meu ser e ela me leva para lugares onde Deus nunca projetou que eu estivesse. E muitas vezes, quando estamos nesse lugar, é a hora que nós olhamos para o céu e começamos a falar, Senhor, aonde tu estás? Eu fico imaginando o Senhor dizendo, eu estou no mesmo lugar que eu sempre estive. Você que tem faltado ao compromisso. Jesus está sempre no mesmo lugar. Fecha o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que te vem em secreto falará contigo secretamente, e a Bíblia diz que ele te honrará em público. Eu acredito firmemente que o Senhor trouxe essa manhã pessoas para estar aqui, para ouvir uma palavra, para poder despertar no teu coração e entender que esse não é o teu final, esse é simplesmente a metade da tua história. Deus tem coisas maiores para você. Agora eu te peço nessa manhã, quebra o vaso. É necessário nessa manhã nós quebrarmos o vaso. Em nome de Jesus, não deixe o orgulho dominar você agora. Eu quero convidar aqui na frente, eu quero orar por você. Você que sabe que você precisa quebrar o vaso. Você que precisa quebrar alguns conceitos e valores na tua vida. Posicionamentos, decisões. Você que sabe que existe coisas que Deus quer fazer através de você e na sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã. Saia do teu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Hoje é uma manhã de quebrar o vaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu quero levantar um clamor pela vida dos teus filhos. Cada um deles aqui, meu Pai, está vivendo um momento único. Dores na alma, frustrações, perdas. Eu não sei exatamente aquilo que eles estão vivendo, Deus, mas o Senhor sabe. A minha oração, Senhor, é que o Senhor venha com mão forte nesta manhã. Venha visitar cada um deles de uma forma única. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha revelar para eles os segredos que o Senhor tem para esse tempo. Que o passado, meu Pai, não venha paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias. Eu quero profetizar um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo sobre a vida dos Teus ungidos.
Eu quero declarar, meu Deus, que para a verdadeira essência possa sair de nós, é necessário quebrar o vaso. Que os vasos nessa manhã sejam quebrados por Ti, Pai. E que o Senhor venha colocar a Tua essência dentro de nós, para que possamos revelar de fato aquilo que nós carregamos em Ti. Eu abençoo a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Eu profetizo um tempo novo, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, que eles vão viver a melhor estação da sua vida. Eu abençoo a vida deles pelo poder do nome de Jesus. Leva-nos, Pai, para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes. Eu abençoo a Tua igreja, eu profetizo a melhor semana da vida deles. E eu Te peço, Pai, sê com eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você.